história do Brasil de vocês. Eu não tô aparecendo aqui porque meu computador tá meio ruim a câmera, então vou fazer só no áudio mesmo. Espero que estejam todos bem. E é isso. A nossa aula dessa semana vai ser sobre o Segundo Reinado. Eu dividi essa aula em 5 partes porque ela é muito grande. Então vai ter 5 vídeos pra gente falar sobre isso. A primeira parte eu vou falar um pouco da política interna. Na aula passada, vocês tiveram aula com a Fernanda, aula passada de História do Brasil, eu tô falando. Vocês tiveram aula com a Fernanda e ela deu o período regencial. Então hoje a gente vai dar continuidade nesse assunto. O Segundo Reinado, o começo do Segundo Reinado, ele é marcado por um processo de grande estabilização política. Por quê? Porque eu acho que vocês viram, o golpe da maioridade no período regencial, final do período regencial, teve o golpe da maioridade com Dom Pedro II no poder, colocando Dom Pedro II no poder. E dentro dessa perspectiva, a gente tem o apoio do Partido Liberal. Eu vou falar mais pra frente essa divisão de partidos, mas só guardem Partido Liberal e Partido Conservador. E o que vocês entendem por liberal e o que vocês entendem por conservador. É basicamente isso. Então, em 1940 a 1942, a gente tem o Partido Liberal no poder, que é pelo fato deles terem apoiado o golpe da maioridade no período regencial. Porém, há uma tendência nos primeiros 5, 6 anos do conservadorismo. Mas por quê? Mesmo o Partido Liberal tendo apoiado esse processo de ascensão de Dom Pedro II, o caráter do imperador era conservador. Que a gente tem o quê? O imperador ele tem pacto com as elites e essas elites auxiliam na consolidação da ascensão de Dom Pedro II. E, consequentemente, a gente tem esse caráter conservador no começo do período regencial. Então, vamos lá, vamos conceituar. Em 1940 a 1942, a gente tem o Dom Pedro tendo um flerte com o Partido Liberal pelo fato desses apoiarem ele no golpe da maioridade e na ascensão de Dom Pedro II. Mas junto com isso a gente tem uma tendência conservadora. Por quê? Porque Dom Pedro tinha pacto com as elites e tinha que ter uma proteção das elites locais. Então, junto com o liberal, a gente tem o conservador. Então, Dom Pedro, ele surfava por essas duas características, tanto de apoiar o Partido Liberal quanto de apoiar o Partido Conservador. Além disso, desse pacto com as elites, que são os conservadores, a gente tem a ascensão do café nesse período, no período do Segundo Reinado. Então a gente tem uma grande estabilização econômica, o café estava bombando nesse período. E esse fato de ter uma estabilização econômica, a gente tem um auxílio nas negociações. E com isso ajuda o Dom Pedro a governar nesse primeiro período, por isso que é um período de estabilização. Dá pra gente pensar o Brasil agora, no século XXI, no governo Lula. Quando a gente tinha uma estabilização econômica no governo Lula, mesmo com a crise do capitalismo em 2008, a gente tinha uma estabilização econômica, consequentemente a gente tem uma estabilização política. Eu acho que vocês lembram, Daí, no governo Dilma, a gente já não tem mais a estabilização econômica, então isso dificulta a governabilidade da Dilma e, consequentemente, com isso veio o impeachment, o golpe. Então é isso, é fácil de entender. Quando você tem em qualquer governo uma estabilização econômica, é muito fácil de governar. Então você tem uma estabilização política, consequentemente. Mas quando isso daí muda, daí já desanda todo o rolê. Em 1942, a gente tem Dom Pedro dissolvendo o gabinete liberal e colocando o conservador. Essa característica do imperador de dissolver gabinete e colocar outro foi muito marcante no Segundo Reinado. Então, Dom Pedro vai fazer isso muitas vezes.
tirar o gabinete liberal e colocar o gabinete conservador, ou tirar o conservador e colocar o liberal. Ele faz isso por conta da sua governabilidade política, o que fica mais fácil para ele governar naquele período, com o conservador ou com o liberal? Ah, com o liberal, então eu vou dissolver o conservador e vou colocar o liberal. Obviamente que durante o segundo reinado todo, a gente tem uma predominância do Partido Conservador. O segundo reinado dura quase 50 anos e 30 desses anos, vamos supor, é de Partido Conservador, enquanto 19 é de Partido Liberal. Então a gente vê que ele, preferencialmente, por conta do seu tipo de governabilidade conservadora, ele deixa o Partido Conservador como predominante nesse período do segundo reinado. Além disso, nesse período do segundo reinado, a gente tem a volta do poder moderador. E ele utiliza esse poder moderador para quê? Ele utiliza nesse sentido que eu falei anteriormente, de alternar liberais e conservadores no poder. Esse caráter conciliatório. Agora nesse período político, Dom Pedro falando, nesse período político, para mim, é mais fácil governar com o Partido Liberal. Então eu vou dissolver o Partido Conservador. Ou ao contrário, nesse período político é mais fácil para mim liderar com o Partido Conservador. Então eu vou dissolver o liberal. Ele utiliza esse poder moderador como caráter conciliatório entre a sua governabilidade e a sua questão política de imperador. No começo do segundo reinado, a gente tem uma reforma política, que é em 1947. O que seria essa reforma política? A gente fala que é o parlamentarismo às avessas. O que é isso? Que é quando a gente tem o parlamentarismo, né, dos países europeus, que é o quê? Que é o primeiro-ministro que é eleito pela soberania popular. Então, as pessoas elegem o primeiro-ministro. Já no Brasil não é assim. No Brasil não era assim. Por isso, chamado de parlamentarismo às avessas. Porque quem elegia o primeiro-ministro era o Dom Pedro II. Então, tudo diferente dos países europeus, forma também de governar muito centralizada. Então, quer dizer o que esse parlamentarismo às avessas? O imperador escolhe o primeiro-ministro e esse, que é o imperador, convoca eleições. Não, o primeiro-ministro convoca eleições que sempre fraudadas. Garante a maioria do parlamento, sendo do seu partido, e assim o imperador tem a maior parte do legislativo, como ele sempre. Então, é o que? Tipo, o imperador, ele escolhe o primeiro-ministro sendo, vamos supor, Dom Pedro II está no período político que ele precisa dos conservadores para governar melhor esse período. Então, o que ele faz? Ele vai escolher o primeiro-ministro. Ele vai escolher o primeiro-ministro liberal? Óbvio que não. Se ele precisa dos conservadores, então ele vai escolher o primeiro-ministro do Partido Conservador. Então, se esse primeiro-ministro é escolhido dentro dos conservadores, ele garante que a maioria do parlamento e do seu partido seja conservador. Então, isso favorece muito a governabilidade do Dom Pedro II. Por quê? Porque ele vai ter o primeiro-ministro do Partido Conservador, o parlamento inteiro do Partido Conservador, será predominantemente do Partido Conservador, então sua governabilidade vai ser excelente. Isso acontecia também quando ele precisava do Partido Liberal. Elegia o primeiro-ministro do Partido Liberal e dentro disso a maioria do parlamento seria do Partido Liberal. Então tudo que ele mandasse para o parlamento aprovaria porque estavam todos do lado dele. Por isso que a gente chama de parlamentarismo às avessas, porque no Ocidente europeu, isso não aconteceria. Não tinha esse favoritismo e esse fraude, entendeu? De escolher o primeiro-ministro, o imperador escolher o primeiro-ministro, e dentro disso o parlamento está sempre a favor do imperador. Então é isso. Além de que, com o parlamentarismo de Dom Pedro II, se blindava de críticas políticas, justificando que as decisões tinham sido tomadas pelo primeiro-ministro. Então, tipo, tudo que Dom Pedro fizesse que fosse favoritismo para ele, nunca ia vir para ele. Por quê? Porque tem o primeiro-ministro. Então ele falava, essa escolha não foi minha, foi do primeiro-ministro. Sendo que isso era super influenciado pelo Dom Pedro II. Então ele sempre se blindava de críticas políticas, justificando que a escolha foi sempre do primeiro-ministro, né?
Dentro desse parlamentarismo às avessas, a gente, mesmo era para ser uma coisa mais democrática, mas como era às avessas, conservava muitos pilares centralistas, né? E os próprios políticos que estavam no processo eleitoral organizavam as eleições. Então, tipo, isso não pode acontecer no Brasil agora. As pessoas vamos supor, a gente tem um prefeito em Campo Grande que ele está se elegendo. Esse prefeito, naquela época, poderia organizar as eleições, então a chance dele ganhar era muito alta. Isso acontecia muito no segundo reinado. Agora não pode acontecer, porque a gente tem a justiça eleitoral e tem todos esses rolês agora no Brasil para evitar fraude, né? Mas acontecia muito no segundo reinado, então as eleições eram muito fraudadas. Então, além da eleição de primeiro-ministro e parlamento ser super favoritismo, tipo, super a favor do imperador, as outros tipos de eleições também eram a favor. Então, a essência de democrático, centralismo democrático não, centralismo político continua a mesma, porque era sempre o Dom Pedro que elegia, entre aspas, os políticos, e a essência da monarquia também continua a mesma. Eu vou falar um pouco agora desses dois partidos que a gente tinha, né? A gente tem o Partido Conservador, que é formado pelo grupo dos regressistas, que abarcava proprietários de terra ligados ao setor de exportação e burocratas do Estado de Informação. E o Partido Liberal, que é formado pelo grupo progressista, que reunia proprietários de terras ligados ao mercado interno e profissionais liberais. Então, o Partido Conservador era mais tipo a galera de fora, que exportava para fora, galera que tinha mais dinheiro e tal. Formado por quem defendia Portugal, assim. E o Partido Liberal era por comerciantes internos e profissionais liberais. Dentro dessa perspectiva de Partido Conservador e Partido Liberal, eles recebem outro nome. Eles recebem os Luzias, que são os liberais, e os Saquaremas, que são os conservadores. Então, é bom gravar esse nome porque alguns exercícios de vestibulares eles pedem, eles falam tipo os Luzias, não, tipo, dá a característica dos Luzias. Se você não sabe que os Luzias são os liberais, você vai se dar muito mal, porque vai dar uma confusão na sua cabeça. Então, os Luzias, L de liberal, Luzias, que começa com L, igual liberal começa com L, então os dois são o mesmo, as mesmas coisas. E os Saquaremas são os conservadores. Um pouco depois que eu acabei de falar nessa reforma política que aconteceu em 1847, a gente tem a Revolução Praieira, que acontece em 1848 em Pernambuco. A gente, dentro dessa, eu coloquei só algumas características, porque normalmente não cai muito em vestibular. Essa Revolução Praieira, a gente tem a destituição do presidente da província, que é Pernambuco. Essa revolução é iniciada pelos liberais e as demandas que esses liberais eles defendiam eram demandas políticas e sociais. Então, a característica dessa revolução praieira é de liberalismo político e um socialismo utópico. Não estamos falando de socialismo marxista, nem esse socialismo mais radical, mas a gente está falando de um socialismo, de pautas relacionadas ao socialismo, que é o quê? Que era tipo socialismo liderado pelo povo, que é a garantia de trabalho, a expulsão dos portugueses. Eles questionavam muito essa concentração de terras que tinha no Brasil. Então é mais nesse sentido que era essa defesa dessa revolução praieira. E os liberais, o liberalismo político liderado pelos liberais, que defendia o fim do poder moderador e o federalismo. Então, o que? Essa Revolução Praieira tem um caráter mais liberal do que todo o Brasil e um caráter socialista por conta dessas demandas, assim, como garantia de trabalho, expulsão dos portugueses e fim da concentração de terras no Brasil. Mas, como é um socialismo utópico, então não defendeu, tipo, o fim do trabalho escravo, as terras indígenas, então não pensa que é muito socialista, assim, tipo, pensando agora nessa época. É um socialismo pensado naquela época, só que não tão, tipo, de revolução, assim, entendeu? Então é umas coisas
mais brandas, assim, não era tão radical. Daí tem também, além disso, era contra a concentração de riqueza nas mãos de poucas famílias. Então vamos fazer um resumo. Revolução Praieira é o quê? Uma revolução que acontece em Pernambuco, liderada pelos liberais e pelos povos, né, comerciantes, pessoas mais populares, que aconteceu em 1848 e tem demandas políticas e sociais, como o fim do poder moderador, a instituição do federalismo, garantia de trabalho, expulsão dos portugueses do Brasil, contra a concentração de riqueza na mão de poucas famílias e contra a concentração de terras. Então lembra assim, que essa é a característica da Revolução Praieira. Após a Revolução Praieira, a gente tem a instituição do gabinete conservador. Você está vendo como que era influenciado pelo Dom Pedro? Revolução Praieira dos liberais. Lógico que após isso ele não vai colocar os liberais no poder, ele vai colocar os conservadores, porque Dom Pedro não pensava em nada dessas ideias liberais. A gente tem o gabinete conservador no poder de 1848 a 1853. Esse gabinete institui algumas coisas, que é a lei de terra, lei Eusébio de Queiroz, que eu vou falar dessas duas leis mais para frente na parte da economia. E a reforma da Guarda Nacional, que é o quê? A Guarda Nacional é aquela guarda que, entre aspas, protegia o território nacional e característica de guarda mesmo, de uma guarda nacional, entendeu? Tipo, quando vocês pensam em guarda nacional, você pensa naquela não polícia, mas aquelas pessoas que guardavam o território nacional. Não é o exército, é a guarda nacional. É um caráter mais popular essa guarda nacional também. A gente vai falar mais pra frente em outras aulas, então daí vocês vão entender. Então, a gente tem essa reforma da Guarda Nacional com essa instituição do gabinete conservador, que é o quê? Que a Guarda Nacional ela continua existindo, só que com menos autonomia do que tinha no período regencial. Porque é isso, é um caráter mais popular essa Guarda Nacional, mais de povo. Então, nada que pudesse dar muita autonomia a eles, que pudesse instigar uma revolta, não podia. Então, é isso, ele dá menos autonomia a essa guarda. Após o período, esse período conservador, que é aqui que eu coloquei, que é o gabinete conservador, que vai de 1848 a 1853, a gente tem esse período de conciliação, que é 1853 a 1868, que é o quê? É a articulação do Marquês do Paraná, que o Dom Pedro faz o quê? Ele faz essa articulação com esse Marquês do Paraná. Ele pega os jovens políticos dos dois partidos, do Partido Conservador e do Partido Liberal. Ele isola os radicais jovens desses dois partidos, isola, tira. Quem era mais radical, tanto do Partido Conservador quanto do Partido Liberal, vai ficar de fora. E trabalha com os moderados das duas partes. Então, é isso, vamos supor. Vamos nesse primeiro ponto. Por que ele pega os jovens? Porque os jovens estavam começando agora, introduzindo a questão política agora, então não tinha muito, tipo, conservadorismo, assim, com relação aos dois partidos. Vamos supor a gente pegar... Vou explicar para vocês de uma forma que vocês entendam esse período de conciliação. É assim, uma pessoa de centro, vou explicar baseado no século XXI e no período político que a gente está vivendo. Uma pessoa que é do centro político que eu falo é dos partidos de centro, que não tomam parte de nada, nem é muito radical, nem é muito conservador. Essa pessoa do centro vai pegar um partido da esquerda e um partido da direita. Vou falar o PT como partido da esquerda, que eu não considero como partido de esquerda muito radical, mas vamos supor que o PT, Partido dos Trabalhadores, e pega o PSL, que é o partido do atual governo. PSL, um partido totalmente de direita, e o PT, que é um partido de esquerda. Essa pessoa não vai pegar os jovens, os antigos, as pessoas mais velhas do PT e nem as pessoas mais velhas do PSL. Por quê? Porque essas pessoas já vêm com uma carga política muito enraizada na cabeça. Não tem como conversar, não tem como mudar. Elas são, tipo, na maioria das vezes são os mais radicais. Então eu não vou pegar as pessoas velhas do PT nem do PSL. Eu vou pegar as pessoas jovens que estão introduzindo agora aos partidos. Então essa pessoa está numa construção política com ela mesma e
não tem, tipo, tantas teorias enraizadas na cabeça dos dois extremos. Então, eu vou pegar uma pessoa que está introduzindo a sua vida política agora no PSL e vou pegar uma pessoa que está introduzindo sua vida política agora no PT. Esses jovens. Eu vou isolar, dentro desses jovens, eu vou isolar os que têm pensamento mais radical. Vou pegar os que têm pensamento mais ou menos, entendeu? Não tem pensamento nem tão radical da esquerda e nem tão radical da direita. Então, eu vou pegar um jovem que não seja radical nem da esquerda nem da direita e vou trabalhar com esses dois. Então, esses dois não vão ter rixa entre eles. Esses jovens do PT, esses jovens do PSL, não vão ter muita rixa entre eles, porque eles são mais, como eu posso dizer, não são radicais, nem da extrema direita nem da extrema esquerda. Tem suas divergências, mas davam para trabalhar ali com os dois. Então é isso que Dom Pedro faz, trabalha com os dois partidos, com as pessoas jovens, menos radicais dos dois partidos, do Partido Liberal e do Partido Conservador. E dentro disso que dá o período de conciliação. Então ele não tem tanta discordância com os dois partidos, porque ele trabalha com as pessoas dos dois partidos. Então ele vai ter muito apoio político dos dois partidos. Por isso que dura tanto assim, né? Tem uma estabilidade, entre aspas, política nesse período, que vai mais de 10 anos, vai 15 anos de período de conciliação, e ele consegue trabalhar muito bem com essas duas pessoas. E essa frase é muito famosa, nada mais liberal que um conservador no poder. Então os dois, tipo, essa frase quer dizer o quê? Que os dois são praticamente iguais, entendeu? Não tem uma diferença entre os liberais e o conservador, não tem muita diferença, ele consegue trabalhar muito bem com os dois. Já finalizando essa parte de política interna, a gente tem que Dom Pedro, ele quer construir uma identidade, construção de uma identidade nesse período, nesse começo do segundo reinado. Então, em 1827, ele tem a criação de faculdade de Direito em Olinda e São Paulo. Em 1830, ele tem a reformulação das faculdades de Medicina. Em 1838, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Então, todas essas coisas que ele cria é para ficar de marco histórico para ele mesmo, para o Dom Pedro, como característica do seu atual governo, do segundo reinado. O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, entre algumas questões, né? É constituído principalmente por uma elite econômica e literária do Rio de Janeiro. Ele abriga os românticos a partir de 1840. Ele tem uma constante presença do imperador como um marco mesmo dessa identidade nacional. Ele tem o elo entre a intelectualidade e os meios oficiais, então ele consegue transitar entre os intelectuais e os oficiais. O Dom Pedro era chamado por um imperador mecenas. O que é mecenas? Ele tem uma autonomia dos intelectuais brasileiros. Então ele tem esse controle, entendeu? Da intelectualidade brasileira. Mesmo sendo, tendo um caráter mais progressista, né? Essa criação desses institutos, a faculdade, mas ele tem ainda essa autonomia intelectual. Tem a criação de uma historiografia, que é o controle da própria narrativa. Então, o Brasil tinha o controle da própria narrativa, então ele escrevia o que ele queria na perspectiva que ele queria sobre essa época, o segundo reinado. Tem a promoção de uma cultura genuinamente nacional, que daí entra no romantismo, que eu vou falar no próximo slide, e a memória como questão estratégica. Então, o que a gente tem? A gente tem o romantismo. Então, dentro dessa perspectiva, desse período aí, dessa criação da identidade nacional, o que a gente tem? A gente tem uma idealização da nação muito forte. Então, pautava o quê? Pautava o indianismo, que é a figura do índio como central, o índio como um bom selvagem, o índio como aqueles índios que a gente vê naqueles quadros, sabe, bonito, todo idealizado com aquele corpo escultural. Então, a gente tem essa perspectiva. A forte presença do índio como identidade nacional. A gente não tem a presença do africano como identidade no período, mas a gente tem uma criação do português também como identidade
identidade nacional. Então a gente tem a conciliação dos três, que é o quê? Brasil formado por três raças, por três tipos de pessoas, pelo português, pelo índio, pelo preto, pelo africano. Então, eles trabalham muito essa perspectiva nesse período, que é a criação da idealização das particularidades brasileiras. Que é isso, é a idealização do índio mesmo, mas junto com isso o português muito bonzinho, e o africano também como gostando de trabalhar, sendo escravo. Esse tipo de idealização. Um livro para vocês lerem para entender essa questão é Iracema, do José de Alencar. O Guarani também retrata isso, mas Iracema retrata mais. Que é Iracema, que ela é super apaixonada por um português, e eles vivem uma história de amor, assim, e dentro desse livro retrata muito a mata, a floresta brasileira, a floresta tendo vida. Então é isso, é um favoritismo pela cultura nacional e pelas identidades nacionais. Eu acho que acabou, então acho que é isso de política interna. O próximo slide, a próxima aula eu já vou fazer em seguida, e daí a gente vai conversando. É muita coisa, gente, então estudem.